Estamos de volta e hoje, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Bom dia para os meus queridos ouvintes desta manhã, deste dia abençoado, terça-feira, e que possamos estar meditando na palavra do Senhor. A dor do coração. Provérbios capítulo 14, verso 10 diz: Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. Ser incompreendido em meio à dor pode aumentar ainda mais a dor do coração. Essa é uma realidade da vida humana. Queremos ser compreendidos, desejamos ser consolados, mas, assim como Jó, o que pode nos acontecer é sermos censurados ou condenados. Só quem está sofrendo é que conhece a própria amargura. Por mais que as pessoas à volta sejam solidárias ao nosso sofrimento, mesmo assim poderão incorrer em vários julgamentos. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? João 9 fala sobre isso. A resposta de Jesus é reveladora, contundente e certeira. Jesus respondeu: Ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. João 9, de 1 a 3. Aleluia! Jesus conhecia o coração daquele homem. Jesus sabia da sua história de dor e conhecia cada passo daquele cego. E no encontro com ele, Jesus transforma a sua dor em alegria. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e colocou nos olhos daquele cego. Então disse ele: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus é o único que conhece nossos pensamentos mais profundos. Ele conhece nossas alegrias e tristezas com o seu amor inefável. Ele nos acolhe, nos abraça, enxuga as nossas lágrimas e derrama cura sobre nós. Ele redime o nosso pecado, o nosso passado e nos dá um futuro de paz e de esperança. Ele nos ensina a lidar com as desilusões da vida e a caminhar acima das nossas circunstâncias. Como não amar Jesus, não é mesmo? Como não entregar a vida a Ele? Como não viver com Ele, por Ele e para Ele? Assim como Jesus, nós precisamos conhecer o coração das pessoas. Nós precisamos sair da superfície e avançar para a profundidade dos nossos relacionamentos. Quando intencionalmente buscamos conhecer, compreender as pessoas e nos importarmos de verdade com elas, elas se abrem para nós. Elas revelam o que há em seus corações. Deus espera de nós que amemos uns aos outros como Ele nos amou. O mundo já está cheio demais de pessoas que não se importam, em vez de curar corações, provocam ainda mais feridas. Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Um feliz dia e que possamos aprender com Jesus no dia de hoje, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo e que se aproxima o dia a qual nós comemoramos o nascimento de Jesus. E não importa se ele não nasceu no dia 25, se não foi nesse mês, nessa data, o importante é que ele nasceu. Jesus nasceu, veio ao mundo com a única missão de nos mostrar a diferença. E percebam que nessa história a qual nós lemos, os discípulos, as pessoas que estavam ali ao redor, eles meio que já vêm com um conceito pronto. É como se naquele tempo olhar para uma pessoa cega, para uma pessoa doente, era dizer assim: ou os pais deles pecaram ou ele pecou. Doença, né, deficiência, era como se fosse consequência do pecado. A gente sabe que sim, a doença, a enfermidade, alguns males que nos sobrevêm são consequências de escolhas erradas, de atitudes erradas que nós fazemos. E eu falo isso no sentido geral. Você não atrai
obesidade sem antes ter comido, né? E ainda que não tenha sido por comida, tenha sido algum problema disfuncional do seu organismo, há um momento, há um tempo para que você começa a pegar peso e você pode parar e analisar. Mas muitos de nós vamos nos acostumando e só olhamos para a situação quando ela já está ao extremo. E o interessante é que Jesus olha para aquelas pessoas que questionam, né? Nesse livro de João, a respeito do cego de nascença. E Jesus dá uma resposta muito clara, como a gente acabou de ler aqui. A resposta que Jesus deu é que nem todo pecado, nem todo problema, nem toda situação, nem toda deficiência, ela é justificativa ou consequência de um pecado feito por você ou alheio, ou que recaiu sobre você. Muitos dos problemas que nós vivemos, a maioria deles, eu creio na vontade permissiva de Deus, que Deus ele permite, né, todas as coisas, até aquilo que é escolha nossa. Ele permite para que, como a palavra dele diz, para que manifestasse a glória de Deus. Muitas coisas, queridos, em nós, se não estiverem quebradas, se não estiverem despedaçadas, perdidas, tidas como impossíveis, o poder de Deus ele não vai agir. Algumas pessoas precisam ver não só o milagre sendo feito, precisa ver o milagre sendo executado. Naquele momento foi necessário Jesus curar aquele homem daquela forma. Por quê? Pegar a saliva, colocar no barro, fazer um bolo, sujar os olhos com aquela mistura. Por que isso? Talvez aquele era um povo de tamanha incredulidade ou na cabeça dele, se Jesus curasse de uma outra forma, é como se o poder de Deus não fosse manifestado, sabe? Jesus sabia com quem ele estava lidando. Então, assim, não cabe a nós, sabe, queridos, questionar o porquê da mistura, se estava mole, se estava dura, se estava, sabe? Não é isso. Deus não nos chamou para questionarmos detalhes da palavra de Deus, coisas da palavra de Deus que venham nos confundir o poder sobrenatural de Deus. Deus nos chamou para confiar no seu agir. E naquele momento, o que Jesus quis dizer é isso. Tudo acontece para que o manifestar da glória de Deus seja feito. Na sua vida, tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu, apesar de se você passou por alguma situação que você sabe que foi escolha sua, você perdeu alguma coisa, você destruiu, você botou a perder, você não é mais a mesma, enfim. O que quer que seja que tenha acontecido, por escolha nossa, por consequência nossa ou não, o poder de Deus, ele pode se manifestar através disso. Basta nós, no momento que tenhamos esse entendimento, até hoje você talvez não tenha pensado nisso, mas hoje o Senhor está nos levando a ter essa reflexão. Olha, filha, olha, filho. Eu sei que o que aconteceu foi você que causou, foi você que fez, você destruiu a sua família, a sua casa, os seus filhos, enfim, a sua vida. Mas eu estou aqui. Eu sou o Deus que pode reconstruir tudo, que pode trazer a visão novamente, que pode curar novamente. Sabe, queridos? Então, Jesus pega, faz aquela mistura e põe no cego e manda ele se lavar. E aí a gente fica imaginando assim, mas meu Deus, por que tanta coisa? Sendo que Jesus curou pessoas à distância. Jesus curou pessoas à distância, apenas mandou a pessoa ir, sabe? E confirmar o milagre. Porque Ele é Deus. O que Deus está dizendo no nosso coração é o seguinte: o que nós precisamos hoje é alimentar em nós a espiritualidade, o sentimento. A nossa relação com Deus, ela precisa estar tão estreita, tão forte, que eu entenda, sabe, que tudo que está acontecendo comigo hoje, com as pessoas que estão ao meu redor, tem um propósito, tem um porquê. Nós começamos dizendo justamente o quê? Ao que o Provérbios que nós lemos, ele diz: cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa partilhar sua alegria. Isso é um provérbio, querido, isso está na palavra. Ninguém vai ter noção da dor que você sentiu ou que você sente. Ninguém.
Por mais que você tenha pessoas ao seu lado, sofrendo com você, chorando, sentindo a dor, pegando em sua mão, que você tenha vivido essa experiência de ter alguém ali compartilhando com você na mesma intensidade, não é a mesma coisa, nós sabemos disso. Não é a mesma coisa de quem é ferido, de quem passa na pele pela dor da rejeição, da traição, da perseguição, da incompreensão, sabe? Da injustiça, de você ser acusado por coisas que você não fez, de você se doar tanto e você não ser valorizado. Ninguém vai, de fato, saber a dor que você carrega. Por isso que é importante nós nos relacionarmos com o Senhor, voltarmos para Ele o nosso coração, porque só Jesus é que vai saber como é que vai nos curar. Talvez uma palavra à distância na sua vida para você baste para você ser curado. Talvez uma simples pergunta que Jesus faça traga cura sobre a tua vida. Talvez é uma mistura como essa, sabe? É pegar um barro, é misturar e colocar sobre a tua vida para que você seja curado. Não importa qual seja a forma. O importante é que nós estejamos perto do Senhor, a ponto de sentir a dor, de saber que a dor que eu sinto, a dor que você sente no seu coração, é uma dor que só Jesus vai compreender. Só Ele vai compreender. E não é compreender de aceitar e de te abraçar apenas e de passar a mão pela cabeça, não. Jesus nos compreende principalmente para dar respostas, como Ele deu respostas para aqueles discípulos que perguntaram a Ele o porquê daquele homem estar cego. O que faz uma pessoa nascer cega? O que faz uma criança padecer? A gente às vezes não sabe. E muitas vezes a gente acha assim, a criança nasceu, então todas as crianças que nasceram com deficiência, porque o poder de Deus vai se manifestar, sim. Às vezes vai se manifestar com a cura, às vezes não é com a cura física, às vezes é com a cura na alma. Às vezes Deus está tratando com a mãe, com o pai, com quem cuida, com as pessoas ao redor daquela família que tem uma pessoa deficiente. Eu estou citando isso porque o nosso mundo, queridos, a nossa vida ela é complexa. Entender algumas situações, por que um avião cai com uma família inteira, sabe? Imagine você estar ser acostumado a pegar aquele avião por anos e anos e anos e anos e já está no costume. E exatamente quando você se programa para fazer uma viagem, muitos sonhos, muitos palpites e muitas idealizações de como vai ser o final de semana, de como vai ser o Natal, e você embarca num sonho que se transforma num pesadelo. Um pesadelo, num encerrar de vida de todos. Nós não temos resposta para isso. Você não vai ter resposta para tudo que acontece na sua vida. Você não vai ter resposta para tudo que acontece ao seu redor. Então, o convite de Jesus é esse. É fazer como ele, que Jesus ele não escolheu vir ao mundo. Ele veio para cumprir a missão. Nós estamos comemorando o seu nascimento. Que ao comemorar o nascimento de Jesus, você possa se lembrar disso, que não fomos chamados para questionarmos o outro, para analisarmos a ponto de ferir, sabe? É você entender que sim, eu não posso aqui dizer que seja fácil, não vai ser nunca, porque existem pessoas muito difíceis de se lidar. Existem pessoas com temperamentos, com características, com personalidades muito difíceis, que nós não temos o poder de transformar. Mas nós não transformamos as pessoas, nós nos transformamos para aprender a conviver com essas pessoas. É isso que Jesus nos ensina. A dor do coração é a dor de se colocar no lugar do outro. É a dor de olhar para dentro de você e olhar e dizer assim, poxa, se eu sou alguém que sinto inveja, se eu sou alguém orgulhoso, se eu sou alguém impaciente, se eu sou alguém destabanado, se eu sou alguém esquecido, se eu sou alguém ignorante, por que a outra pessoa não pode ter o problema dela? E aí você se conhece, você se respeita e você se limita. Não somos obrigados, queridos, a tolerar certas coisas, sabe? E isso não quer dizer que você não é uma pessoa que não tenha empatia, que não sinta dor pelo outro. O que não podemos é endurecer o nosso coração a ponto de não ajudar.
de não orar, de não estender a mão, de não se comunicar. Não podemos fechar o nosso coração para isso, mas atitudes, posicionamentos, nãos, ser firme, postura, isso é necessário. E não sou eu que digo não. Olhe para a vida de Jesus. Analise a vida de Jesus. Ele dizia sim a tudo. Ele era popular, de grupos, de preferências. Ele falava manso o tempo todo. Ele dizia sim para todas as pessoas? Não. Então por que muitas vezes nós queremos ser aceitos, sabe? Que as pessoas nos compreendam, não vai existir isso nunca, queridos. Então o que o Senhor está nos dizendo hoje é justamente isso. Lembre-se de quem foi Jesus. Lembre-se de quem é Jesus na tua vida. Aumente o amor por Jesus e automaticamente o seu coração vai aumentar o amor pelo próximo. A dor do coração, que é a dor do sentimento, é a dor da empatia, a dor do se colocar no lugar do outro, vai acontecer de forma natural na tua vida. Eu quero desejar um feliz Natal a todos vocês. Obrigada pela parceria, pela companhia ao longo desse ano, mais um ano que nós passamos juntos, experimentando, das experiências do Senhor, de cada dia aprender um pouquinho mais e que possamos, assim como o profeta Oséias declarou, prosseguir em conhecer ao Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe e um Feliz Natal.